Olá, queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós daremos continuidade, então, ao nosso módulo 13, beleza? E o módulo 13 fala sobre o modernismo, terceira geração da prosa. O modernismo tem a prosa e tem também a poesia, né? A nossa aula de hoje será sobre terceira geração prosa. Então, vamos lá. Esse módulo fala sobre a Clarice Lispector, maravilhosa, deusa perfeita, e sobre Guimarães Rosa. Na semana passada nós falamos sobre a Clarice, e hoje nós falaremos sobre Guimarães Rosa, beleza? Então vamos lá, gente. Só para avisar, eu sempre falo, né? Ah, não vou ler todo o fragmento, não, vou ler só uma parte, mas acabo lendo boa parte dele. Aqui, nessa parte 2 deste módulo, né, que vai falar sobre Guimarães Rosa, o que acontece? Tem muita leitura, né, tem muitos fragmentos, de fato, né, de contos de Guimarães Rosa e, efetivamente, nós não leremos todos os parágrafos, porque senão ela vai ter 2 horas, tá? Aqui de verdade vou tentar fazer isso. Então, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um autor, é um escritor muito consagrado na literatura brasileira, né? Como nós vimos, ele faz parte do modernismo, e eu já comentei com vocês algumas vezes que o modernismo é uma escola literária extremamente importante, não só porque tem muitas temáticas importantes, porque vai falar muito sobre os problemas sociais, né? Porque tem uma linguagem mais fácil, mais brasileira, ainda assim muito poética, porque apresenta autores que são muito conhecidos, muito renomados, né? Além de tudo isso, a gente tem também a questão mais prática, digamos assim, né? Porque o modernismo é muito cobrado em vestibulares, né? No Enem e em outros vestibulares. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, essa primeira parte fala um pouquinho sobre a vida, né, do nosso autor. Então, João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908. Formado em medicina, foi médico da Força Pública de Minas. Foi também diplomata e ocupou vários cargos em diversos países. Seu perfil enquanto estudioso e explorador de outros universos linguísticos se refletiu em sua obra. Guimarães publicou seu primeiro conto, O Mistério de... não vou pronunciar para não pronunciar incorretamente. Highmore, deve ser assim, né? Na revista O Cruzeiro, em 1929. 1929, né, o ano da quebra da Bolsa de Valores. No ano de 1936, recebeu o Prêmio da Academia Brasileira de Letras com elogios do poeta Guilherme de Almeida pela coletânea de versos Magma. Sua obra passou a ocupar um lugar de destaque na literatura brasileira a partir da publicação do livro famoso, né, do livro de contos Sagarana. Então, Guimarães tem contos, Guimarães tem também romances, lembrando sempre que romance é uma narrativa longa, né? Livro de contos Sagarana em 1946. Guimarães Rosa promoveu uma revolução no regionalismo literário e voltou os olhares da crítica para o código de arte que utilizava sua estrondosa invenção da linguagem. Então, essa parte, invenção da linguagem, é muito importante aqui em Guimarães Rosa. Vocês provavelmente nunca ouviram falar desse escritor que eu vou mencionar agora, porque ele não é brasileiro, ele é moçambicano. O nome dele é Mia Couto, né? Mia, na verdade, o nome dele é Emílio de Leite, né? Mia, na verdade, foi um nome que o próprio autor escolheu por gostar muito de gatos. E esse autor, como eu falei, ele é moçambicano. Alguns países, né, do continente africano têm a língua portuguesa como língua oficial. Moçambique é um desses países. E por que eu estou falando isso? Do nada, né? Porque Mia Couto é um escritor que vem ganhando bastante destaque na literatura, né? Bastante destaque no Brasil, e ele tem vários livros de contos, tem romances. Mia Couto também escreveu poesia, mas ele não dá muita ênfase a essa vertente. E porque Mia Couto, ele é conhecido por fazer uso de neologismos. O que é um neologismo? Inventar palavras. E aí existem muitos estudos, muitas monografias, muitas dissertações, muitas teses, artigos de modo geral, que comparam Guimarães Rosa a Mia Couto, né? E aí Mia Couto, de fato, já citou Guimarães Rosa,
já o mencionou em entrevistas, né, falando que ele se inspirou muito em alguns autores brasileiros, alguns autores modernistas também, né, e principalmente Guimarães Rosa, Guimarães Rosa. Beleza? Eu lembrei dessa questão agora, porque essa invenção da linguagem, esse neologismo, se brincar com a linguagem, né? Mia Couto, inclusive, fala que como o gato diante do novelo, assim nós estamos diante do texto que nos encanta. Então, Mia Couto, né, e Guimarães Rosa, eles mostram esse brincar com a linguagem, né, esse estar diante da linguagem como um ser ativo, né, como um ser pensante. Beleza? Então, continuando, queridos. Aí temos aqui um fragmento, né, de uma entrevista concedida para o jornal Diário de Notícias de Lisboa, em 1966. Então, ele disse, quando eu escrevo... Então, aqui a gente acabou de mencionar essa questão de brincar com a linguagem, né? Temos aqui, quando eu escrevo, não penso na literatura. Eu penso em capturar coisas vivas. Foi a necessidade de capturar coisas vivas junto à minha repulsa física pelo lugar comum. Esse lugar comum, né, vai ser muito mencionado na literatura, que seria esse lugar comum, que é uma área confortável, que essa zona de conforto nos proporciona, né? Tem uma parte boa, tem a parte ruim. Então, porque a literatura vai problematizar, né? Foi a necessidade de capturar coisas vivas, junto à minha repulsa física pelo lugar comum. E o lugar comum nunca se confunde com a simplicidade, que me levou a outra necessidade íntima, de enriquecer e embelezar a língua, tornando-a mais plástica, mais flexível, mais viva. Escrever, para mim, é como um ato religioso. É uma coisa espiritual, introspectiva, né, reflexiva, e é que se dá sentido. Então, beleza, vamos explorar aqui alguns tópicos. Como já falamos, né, sobre a linguagem, temos aqui a continuação. Então, a linguagem em potencial criador, né? A experimentação do código e do sentido linguísticos assume em Guimarães um novo potencial. Nas palavras de Alfredo Bose é um crítico literário, que tem alguns livros, né? Um dos mais conhecidos se intitula História Concisa da Literatura Brasileira. É um livro maravilhoso. E aí, temos aqui esse fragmento, né, de Bose. Para Guimarães Rosa, como para os mestres da prosa moderna, um Joyce, um Borges, não sei pronunciar, a palavra é sempre um feixe de significações. Mas ela o é em um grau eminente de intensidade se comparada aos códigos convencionais de prosa. Além de referente semântico, o signo estético é portador de sons e de formas que desvendam fenomenicamente as relações íntimas entre o significante e o significado. Então, assim como para Clarice Lispector, né, que também trabalha muito com essa invenção, a Clarice... Eu não diria que a Clarice inventa palavras, mas a Clarice, ela usa algumas... A Clarice é incrível. Ela usa algumas palavras que parecem que só naquele contexto é que tem aquele sentido, sabe? Ela explora muito o sentido. Ela tem contos. Apesar... A Clarice não escreve poesia, né? Mas ela tem uma linguagem muito bonita, mesmo não sendo poesia. Mesmo que não seja poesia, a linguagem não deixa de ser poética. Então, assim como para Clarice Lispector, a invenção estética da palavra o coloca em destaque no panorama da literatura brasileira. A terceira geração do modernismo não economiza na exploração da língua e, no caso de Guimarães, compunha como um trabalho científico. Nas palavras do próprio autor, temos aqui, né, então, ainda em entrevista concedida para o jornal Diário de Notícias de Lisboa, em 1966. Tenho montes de cadernos com relações de palavras, de expressões. Acompanhei muitas boiadas a cavalo e levei sempre um caderninho e um lápis preso ao bolso da camisa para anotar tudo que de bom fosse ouvido, até o cantar dos pássaros, né? Então, quando a gente pensa até o cantar dos pássaros, né, a gente sabe que, literalmente, os pássaros não vão pronunciar palavras, mas esses pássaros, né, eles produzem sons, e esses sons podem colocar o homem em questionamento consigo mesmo, em questionamento com essa linguagem, né, que porque não é só o homem que tem a capacidade de ser
ser importante quanto aos sons, né? Enfim, o que eu quero dizer é que o cantar dos pássaros, o barulho da natureza, a gente sabe que tudo isso é muito poético, porque nós não estamos acostumados com esse falar da natureza, nós estamos acostumados com a buzina dos carros, né, gente? Nós estamos acostumados com o barulho, né? Enfim, com o engarrafamento. Então, esse barulho, esses diferentes barulhos emitidos por diferentes seres, né, nos fazem refletir. Então, de modo geral, encontraremos na criação do autor, de modo geral, encontraremos na criação do autor grande apropriação e exploração da língua oral do sertão brasileiro. Então, a gente já falou sobre regionalismo, né? Esse regionalismo ele existe muito forte aqui no modernismo e também existe no romantismo. E aí, a linguagem oral vai aparecer fortemente aqui. Né? Então, de modo geral, encontraremos na apropriação do autor grande apropriação e exploração da língua oral do sertão brasileiro, associada ao ritmo, à musicalidade e à criação de termos, a referida inventividade estética da linguagem. Além disso, a sua obra possui um tom metafísico e um mergulho profundo, né, foram essas coisas que eu mencionei, um mergulho profundo em questões existenciais que assolam a alma humana, como veremos mais adiante. Então, a literatura, cabe à literatura, não só a literatura, mas a literatura principalmente de uma maneira poética, questionar, né, esse estar no mundo, né, esse sentido mais ontológico. Beleza, então, continuando. Principais obras, né? Sagarana, com o Vaqueiro Mariano, Corpo de Baile, Ciclo Novelesco, Manuelzão e Miguelim, No Urubuquaquá. Gente, tem vários livros que são conhecidos e livros que não são tão conhecidos, não são tão conhecidos assim. Urubaquaquá, no Pinhém, Noites do Sertão, Grande Sertão Veredas, esse é o clássico, né? Primeiras Histórias, Campo Geral, Tumateia, Terceiras Histórias, e Estas Histórias e Ave Palavra. Então, aqui, gente, sobre essas obras, né? As obras mais conhecidas, as principais obras são Sagarana, né? Temos aqui Grande Sertão Veredas, né? Essas são as duas histórias, na minha opinião, que são mais relevantes, né? Não só na minha opinião, né? Em relação também à recorrência em provas, enfim. Ritmo da prosa. Boi bem bravo bate baixo, que a gente percebeu a repetição do B, o que a gente vai chamar de aliteração, que é repetição de sons consonantais, né? E assonância é repetição de sons vocálicos. Boi bem bravo bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito, vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Então, nos 9 contos de Sagarana, né, Sagarana é um livro de contos, é possível notar de forma marcante o uso de recursos da expressão poética. Ao ler os contos em voz alta, organizados em pequenas sagas, o leitor se depara com a musicalidade do que está sendo dito. No fragmento em destaque do conto que abre a obra Sagarana, intitulado O Burrinho Pedrez, a presença da aliteração das consoantes B, D e V, evidenciando respectivamente o berro do boi, seus passos e sua movimentação. Então, nós temos a repetição, né, não só do B, mas também do D e também do V, que vão evidenciar esse berro do boi. A literatura faz, principalmente, né, a poesia, no caso, vai explorar muito esses sons. Na verdade, tudo que existe na poesia, a ausência de som, inclusive o tamanho dos versos, enfim, tudo isso vai ter um sentido, né? Até o silêncio deixado pelo poeta é repleto de sentidos. Né? Quem diz isso é Otávio Paz, um crítico literário maravilhoso mexicano. Show de bola. Então, continuação. O enredo dos contos revela o cotidiano do sertão. Em O Burrinho Pedrez, os serviçais do Major Saulo estão formando uma comitiva de cavalos para transportar um rebanho de bois de corte sertão afora. O burrinho, 7 de ouros, é um dos escolhidos para isso e será montado por João Manico. Essa travessia revela histórias populares contadas pelos vaqueiros e os dramas do burrinho. 7 de ouros, desprezado por ser apenas um burro, é o grande herói da travessia. Diante de um córrego transbordado, 8 vaqueiros perdem a vida e o burrinho é o único que consegue atravessar, levando consigo Badu e Francolin. Então, leia abaixo o início do conto e atente-se para as características de linguagem.
Então, temos aqui o burrinho pedreiro. E ao meu macho rosado carregado de algodão, perguntei para onde ia. A linguagem é exatamente assim, tá, gente? Para rodar no mutirão, velha cantiga solene da roça. Era um burrinho pedrez, miúdo, resignado, vindo de passatempo, Conceição do Cerro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se Sete de Ouros e já fora tão bom como o outro não existiu e nem pode haver igual. Então, aqui, como eu falei para vocês, né, temos vários fragmentos, vários parágrafos. Então, agora, porém, estava idoso, muito idoso, tanto que nem seria preciso abaixar-lhe a maxila teimosa para espiar os campos dos dentes. Era decrépito mesmo à distância. No algodão bruto do pelo, sementinhas escuras em rama rala e encardida, nos olhos remelentos, cor de bismuto, com pálpebras rosadas, quase sempre oclusas, em constante semissono, e na linha fatigado e respeitável, uma horizontal perfeita do começo da testa, raiz da cauda, em pêndulo amplo, para cá, para lá, tangendo as moscas. Então, aqui nós temos, né, gente, como eu falei para vocês, um fragmento bem considerável do conto, né? Não vou lê-lo tudo para que o vídeo não tenha 2 horas. Então, aqui nós temos abaixo alguns comentários, né, sobre esses fragmentos. Então, as descrições do narrador transformam cenas aterrorizantes e ou corriqueiras, né, do dia a dia, em imagens que são dotadas de beleza e refinamento, como em um jararacuçu pendurado do focinho, como linda tromba negra com diagonais amarelas, ou em onde fazem voo zumbidoras e muito comadres, a mosca do berne, a lucília verde, a varejeira rajada e mais aquela que usa barriga azul. Os contos de Sagarana trazem um conflito entre o homem e o mundo. São fábulas, né? A gente sabe o conceito de fábula, né? Animais que falam. São fábulas que revelam uma visão ampla da existência humana. Esse aspecto é revelador de sua obra, pois o escritor parte do regional para o universal, né? Para uma coisa, parte de um ponto específico para algo que, na verdade, acontece, né? Para algo que é genérico, utilizando características da esfera do sertão para tratar de temas amplos, diferentemente do que se fazia até então, na segunda geração modernista, por exemplo. Ele supera o regionalismo a partir do próprio regionalismo. Olha que maravilhoso, né? Justamente essa questão de ele fala do regionalismo, mas a partir de um ponto universal, que se torna universal. O que se passa no sertão se passa no mundo, o bem e o mal, o demoníaco, o divino, o real e o mágico. O conto que fecha Sagarana é A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, que trata de um tema frequente na obra como um todo, do escritor, que é o dualismo, né? Essa questão de bem e mal. Os heróis de Guimarães não são bons nem são maus, eles afastam uma visão maniqueísta. O que é uma visão maniqueísta, né? Essa ideia de belo e feio, de bom e ruim, né? Essa não consideração do meio termo. Matraga não é matraga, não é nada. O bem e o mal se atravessam, se fundem, se relacionam. É tido como um dos contos mais importantes da nossa literatura e mostra a saga de Nhô e Augusto e as transformações que a vida lhe faz passar. Leia, a esse respeito, o fragmento final do conto, no qual Nhô Augusto duela com o Joãozinho Bem Bem e encontra sua redenção na morte. E aqui nós temos. E o povo, enquanto isso, dizia: foi Deus quem mandou esse homem no jumento, por mor de salvar, né? Com o objetivo de salvar as famílias da gente. E a tuba começou a querer desfeitar o cadáver de seu Joãozinho, bem bem. Todos cantando uma cantiga que qualquer um estava inventando na horinha. Não me mate, seu Joãozinho bem bem. Você não presta mais para nada, seu Joãozinho bem bem. Nhô Augusto falou, enérgico: para com essa matinada cambada de gente herege, e depois enterrem bem direitinho o corpo com muito respeito em chão sagrado, que esse aí é o meu parente, seu Joãozinho Bem Bem. E o velho choroso exclamava: traz meus filhos para agradecerem a ele, para beijarem os pés dele. Não deixem este santo morrer assim. Para que foi que foram inventar arma de fogo, meu Deus? Mas Nhô e Augusto tinham um rosto radiante e falou: perguntem quem é que algum dia já ouviu falar no nome de Nhô Augusto Esteves, das Pindaíbas. Então aqui, gente, nós temos o finalzinho do conto, né? Daí mais olhou procurando João Lomba e disse, agora sussurrando sumido: põe a bênção na minha filha, seja lá onde for que ela esteja. E Dionora, fala com a Dionora que está tudo em ordem. Depois morreu. Então esse trechinho, né, do último conto de Sagarana. Aí, gente, falando sobre esse conto, né? Sobre esse livro.
sobre esse conto, perdão. Alguns estudiosos dividem o conto em 3 momentos. No primeiro, marcado pela introdução do mal, Augusto decide matar a mulher e seu amante e rola de um barraco. No segundo momento, marcado pela introdução do bem, forçosamente, Augusto é acolhido por um casal que o hospeda. Para o céu eu vou, nem que seja porrete. O terceiro momento, evidenciado no fragmento anterior, é marcado pela busca de Augusto por sua altivez. É o momento de sua morte, no qual o bem e o mal se fundem. Então, além de Sagarana, outra obra emblemática do escritor é a coletânea de contos, né? Então, outra coletânea de contos, Primeiras Histórias, publicada em 1962. Os 21 contos estão reunidos obedecendo a uma lógica, são histórias curtas e dotadas de poesia, delicadeza, milagres e mistério. A linguagem original se mantém em destaque. Cada conto revela a fala do sertão mineiro e as personagens cujas reações estão fora da normalidade, estão à margem. O título do livro, nas palavras de Paulo Ronay, não alude a trabalhos da mocidade, primeiras, mas ao gênero adotado, a história, né? Então, não se trata de uma questão, pelo que a gente conseguiu compreender aqui, né? Que esse título do livro ele não está fazendo referência a esses primeiros anos da mocidade, né? Mas sim a esse gênero adotado. Não é uma questão, é uma questão de gênero, não é uma questão etária, né? De faixa etária. Então, esse neologismo de sabor popular destina-se a observar destina-se a absorver um dos significados de história, o de conto. A oposição conceitual resulta nitidamente deste trecho de nenhuma. Era uma velha, uma velhinha de história velhíssima. A inacreditável. Embora o termo hoje em dia já apareça também sem conotação folclórica, referido às narrativas de Guimarães Rosa, envolve-se numa aura mágica, num halo de maravilhosa ingenuidade que os torna visceralmente diferentes de quaisquer outros. Então, aqui no conto, esse conto, gente, ele é muito famoso, muito. No conto, A Terceira Margem do Rio, são nítidas as características apontadas. O enredo trata-se de uma história, né? Trata-se da história de um pai que decide abandonar sua família e viver à deriva em uma canoa no meio do rio. A família tenta entender o que se passa com o pai, explicar a sua atitude, mas na falta de explicações se mudam do local, ficando apenas um filho, que mais tarde tenta ocupar o lugar desse pai na canoa, né? Inclusive tem um conto do Mia Couto que eu citei para vocês, né? Que se chama Nas Margens do Rio. Eu acho que tem uma história bem parecida, né? Uma inspiração, há uma intertextualidade clara. Há um mistério na atitude do pai e uma enxurrada de sentimentos e significados que o envolvem. Um conto que se lê e se sente, sem ser possível, em sua totalidade, explicá-lo. Narrado em primeira pessoa pelo filho, cada palavra é carregada de significados e produz efeitos surpreendentes. A ida do pai à deriva o coloca fora das margens do rio. Ele produz para si uma terceira margem. Leia o fragmento do conto a seguir. Então, esse fragmento é bem grande, né? Vamos ler aqui o iniciozinho dele. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou uma tule trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai, você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. O Mia Couto tem um jeito muito parecido, assim, aqui, nosso pai suspendeu a resposta, ao invés de dizer, nosso pai nada falou, né? Essa ideia de suspensão, essa ideia de silêncio, porque o silêncio ele é muito poético, né? Então, gente, aqui temos esse fragmento do conto, esse conto maravilhoso e lindo. E aí depois, vamos falar um pouquinho sobre a obra maravilhosa, né? Essa daqui que é um clássico. A gente usa essa palavra clássico. Grande Sertão Veredas. Então, seu grande romance, Grande Sertão Veredas, foi publicado em 1956. Trata-se de uma história em que tudo é e não é, uma espécie de Fausto sertanejo, fazendo referência à obra Fausto de Goethe. Nas palavras do próprio escritor, é sobre travessia. E percebam que a obra dele tem uma relação, tem uma recorrência, né? Porque o que é esse conto, né? Sobre o qual acabamos de falar? É sobre uma travessia, sobre essa travessia no sentido literal, né? Literal e conotativa e poética. Narrado por Riobaldo, que conta as suas peripécias como
Jagunço e seu amor por Diadorim, o romance é quase metafísico do sertão. Traz temas universais, uma invenção de linguagem pautada na região e na pesquisa da língua portuguesa. O livro não é dividido em capítulos, pois ilustra uma contação de história sem interrupções, uma entrevista. É um drama ontológico que apresenta o tempo todo deslizamento de sentido. É um drama que busca, né, esse sentido da vida, né, esse estar no mundo, como eu falei. Essa obra tem para a literatura brasileira importância singular, foi o que eu falei, é um grande clássico, tanto pelo caráter artístico quanto pela divulgação e pelo alcance de público fora do Brasil. Foi traduzida para diversas línguas e recebeu vários prêmios. A narrativa em primeira pessoa de Riobaldo não é linear. Ela vai e volta no tempo a todo momento. O foco de sua narração é a existência ou não de Deus e do diabo e seu amor por Diadorim. Deus existe mesmo quando não há, mas o demônio não precisa de existir para ver. Então, aqui um pouquinho do enredo, né? A personagem de Adorim, Reinaldo, por sua vez, traz à tona a personificação do deslizamento. O que é personificação? Aquela figura de linguagem que trabalha com atribuição de vida, né? Atribuição de... como eu posso dizer? De ações que não são próprias, né, daquele ser. Enfim, então, se eu digo, por exemplo, que as árvores se beijavam, a árvore era um ser vivo, mas a árvore não tem essa, né, essa ação. Então, do deslizamento de sentido, no qual tudo é e não é. Ela é apresentada como homem, pois Riobaldo demora a descobrir que se trata de uma mulher e revela um amor impossível para o narrador, ao mesmo tempo que seu contrário, pois descobre mais tarde ser uma mulher. Não há espaço para maniqueísmos na obra. O bem e o mal se fundem, como é próprio da condição humana, né? Aquela questão de maniqueísmo que nós falamos do bem e do mal. A figura do jagunço é permeada por essa característica, e o fato de ser narrado em primeira pessoa permite ao leitor desconfiar do que Riobaldo diz. Então, aqui leia o fragmento inicial do romance. Aí temos aqui um fragmento, né? Esse capítulo é imenso, gente. Então, vamos lá. Então, né, falamos aqui do Grande Sertão Veredas, aí vamos ver aqui o primeiro parágrafo. Leia o fragmento inicial do romance. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homens? Não. Deus esteja. Alveja e mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco e roso, os olhos de nem ser civil, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, essa figura rindo feito pessoa. Cara de gente, carão de cão, determinaram era o demo. Povo, pra escova, mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi, não tem abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Instantaneamente depois, então você vai ver se deu morte. O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os campos gerais, afora dentro eles dizem. Fim de rumo, terras altas demais do Urucaia. Então, tem esse fragmento grande, né? Aí depois, Corpo de Baile, publicado em 1956, é um livro de novelas composto em seu original de 2 volumes, com 7 novelas. Pode ser encontrado sob o título de O Corpo de Baile ou Desmembrado em 3 volumes. Né? Aí, Desmembrado em 3 volumes vai ter. Temos aí os títulos, né? Manuelzão e Miguelim, no Urubuquaquá, no Pinhém, e Noites do Sertão. Embora publicado como novelas, alguns estudiosos, como Paulo Ronay, afirmam que Corpo de Baile é um grande romance, no qual as novelas estão interligadas. Novamente, a construção do enredo e o trabalho com a linguagem são primorosos, né? Há sempre esse cuidado na literatura de modo geral e em Guimarães Rosa de maneira inquestionável. Em Manuelzão e Miguelim, por exemplo, vamos encontrar os dramas da infância de Miguelim, que experimenta a morte de parentes próximos. É uma história, entre outras coisas, sobre aprendizagem. Essa novela está dividida em 2 partes, campo geral e uma história de amor. A primeira trata da infância, a segunda da velhice de Miguelim. O espaço nessa obra, assim como em outras de Guimarães, é fundamental para a caracterização de sua narrativa. O sertão mineiro, do qual foi frequentador e pesquisador assíduo, serve as narrativas para que os temas partam do regional universal. Em Manuelzão e Miguelim, o tempo psicológico se sobressai ao tempo cronológico,
e a mescla entre pensamentos e falas trazem à narrativa um fluxo de consciência. Aí depois temos aqui mais um livro, né? Tutameia, Terceiras Histórias. Esse foi o último livro do escritor publicado em vida, no ano de 1967, pouco antes de sua morte. Trata-se de uma coletânea de contos curtos, 40 no total, os mais curtos da carreira de Guimarães Rosa. O místico, o folclórico e o sertão estão novamente abrilhantando sua obra. O título Tutameia, nas palavras de Paulo Ronay, vem de tuta e meia, definida por mestre Aurélio como ninhada, quase nada, preço vil, pouco dinheiro. Por se tratarem de histórias curtíssimas, pequenas, o autor faz uma brincadeira com tuta e meia, traço que aponta para outra característica marcante dessa obra, que é o humor. Os enredos dos contos exigem uma leitura atenta, porque, gente, a literatura ela tem duas leituras. Ela tem aquela primeira leitura que é mais superficial, e aquela segunda leitura em que você lê pensando nas simbologias, na linguagem, né? Se for poesia, na poesia você tem que prestar ainda um pouco mais de atenção, digamos assim, porque vai depender muito, né? Enfim, mas a poesia, ela tem um trabalho diferente com o corpo da linguagem, né? Com os espaços, com os tamanhos dos versos, das estrofes, com a questão dos sons, das figuras de linguagem também. Então, mas enfim, né? As figuras de linguagem, por exemplo, também estão presentes na prosa. Mas enfim, a leitura ela é um pouco mais difícil de ser trabalhada, né? Mas isso pode ser subjetivo. Os enredos dos contos exigem uma leitura atenta e pedem ao leitor que preencha as lacunas que eles deixam. É preciso completar as tutameias, dar continuidade ao que é lançado. Em outras palavras, o livro exige a participação ativa do leitor. Por serem os contos tão curtos, cada palavra produz um efeito de sentido insubstituível na obra, quase poemas. Então, percebam, é uma prosa, mas é uma prosa poética. Esse parágrafo aqui deixou isso bastante claro, né? Então, os contos são curtos, né? Cada palavra produz um efeito de sentido insubstituível na prosa. O que seria isso, gente? Existe uma frase que diz o seguinte, que toda tradução é uma traição. Esse último ponto aqui, esse último período diz o porquê. Porque, na verdade, as palavras elas são insubstituíveis, né? Quando você troca uma palavra por outra, aquele sentido que aquela palavra tinha naquela língua dificilmente vai ter com aquela outra palavra, né, em outra língua, por exemplo. Então, queridos, com isso nós encerramos aqui esse módulo, né, que é um módulo sobre Clarice Lispector e Guimarães Rosa, e na próxima semana nós daremos continuidade aos nossos estudos. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido essas informações mais importantes, né, essas obras mais importantes, tanto de Guimarães Rosa quanto de Clarice Lispector, que foi a autora sobre quem falamos na semana passada. Bons estudos, fiquem com Deus e até mais.